fez um pedido. Nós estamos aqui já online com o Carlos Sigiac. A gente vai fazer uma. Ele vai entrar aqui. A gente colocou ele numa programação assim nesse período para hoje, para fazer uma discussão aí sobre o mercado de terras. Ele vai fazer uma explanação que vai ser até interessante. Isso nos ajuda aí também, né, no conhecimento geral. Muitos não trabalham com o mercado de terras. Eu acho que vai ser interessante para a carreira, né? Que é um dos pontos basilares aí da nossa proposta de reestruturação da carreira também, né? Um argumento muito bom que nos valoriza. Então, o Carlos Sigiac vai nos brindar aí com uma falazinha. Antes disso, o Reginaldo propôs aqui, e a gente já está catando, uma homenagem aos nossos colegas que, nesse período de pandemia, que inclusive, né, nos adiou a realização desse congresso por um bom tempo, que faleceram. Então, o Reginaldo propôs que a gente fizesse 1 minuto de silêncio em homenagem aos nossos colegas. Tá bom? Quem pode cronometrar aí para mim? Porque eu estou sem as condições. Beleza? Então, vamos fazer 1 minuto de silêncio aí em homenagem aos nossos colegas do INCRA, né, não só da carreira, que faleceram, como todos os brasileiros também, né? Presentes. Muito bom. Sigiac, você está por aí? Nos ouve, nos vê? Carlos Zueck Sigiac. Opa! Carlão, nos ouve aí bem? Vocês estão me ouvindo? Agora sim, é. Pode aumentar um pouquinho o som do Sigiac, por favor? Sigiac. Sim. Oi, pode falar. Bom dia. Aqui, quanto tempo você acha que você vai precisar? A gente tem uma pauta um pouco estendida hoje da plenária. Não, tranquilo. Não, aqui só para se orientar aí. É objetivismo. Eu vou fazer uma apresentação bem objetiva, fazer um diagnóstico, né, do nosso trabalho, que eu acho que é importante, né, esse nivelamento. E não sei se passa de 10 minutos. E aí abrir para o pessoal para a gente conversar. Eu acho que aqui é um momento de conversa mesmo. Perfeito. O Sigiac está viajando, inclusive. Está está onde São mesmo? Luís. Hã? Hoje eu estou em São Luís e estava em Natal anteontem. Perfeito. Quase internacional. Sigiac vai nos brindar aí com a apresentação. Tá contigo, tá? Vai apresentar alguma coisa ou só na fala? Eu combinei com o Cássio, eu acho que eu posso botar o share aqui pela apresentação mesmo, mas eu já tinha mandado. Eu vou tentar por aqui, se não der, a gente vê aí. Se está aqui, eu acho que ele consegue. Era só para saber. Então tá bom. Bom. Boa apresentação. Opa, obrigado. Eu pediria isso, pôr também a vista para mim aí, Cássio, do pessoal, para mim não ficar me vendo aqui, porque senão fica a sensação que eu estou falando para mim mesmo. E eu queria ver vocês, assim, um primeiro ponto que eu quero trazer aqui é a satisfação de estar podendo participar desse congresso. O Cássio e o João estão sabendo, desde ontem eu estou ansioso, querendo falar com vocês. Para além da temática, é a questão de poder conversar mesmo, né? A gente vem de um período de pandemia, que a questão das relações, da comunicação teve afetada, um período aí, não vamos adentrar demais, mas também complicado, a questão do diálogo, né? E
O Congresso dos Peritos, para mim, é exemplar, é fenomenal, e está vindo num momento muito oportuno em que a gente está podendo, eu acho, de novo, debater. E debater é divergir, né? Mas com civilidade. Isso estava um pouco em falta aí no período recente aí, não vou entrar em detalhes. E como eu estou feliz de poder conversar com vocês. Sou amigo da maioria, conheço a maioria aí por nome e o inverso é verdadeiro. A gente não é só um grupo de trabalho, não é só colega, a gente é família mesmo, sem demagogia. Tá aí o Parreira, que deve estar aí, que é meu padrinho de casamento. Sou amigo do João, amigo mesmo, entendeu? Gosto de conversar, a gente tem um prazer imenso de conversar para além das temáticas do trabalho. Então, assim, primeiro ponto, a felicidade da gente poder estar nesse momento. Nos outros congressos eu estava, inclusive eu estava até cantando, né? Agora não pôde, estamos trabalhando em outro lugar aqui, mas acho que estamos contribuindo também. Outro Carlos, ponto, pode você, falar. é porque, por uma questão melhor aqui de logística nossa, seria melhor você projetar pelo Zoom aí, tá bom? Você Ok, consegue, tá bom? Então, é isso aí, fica à deixa eu vontade. só acabar a minha introdução Sim, aqui, eu faço a apresentação por aqui mesmo. E outra questão que eu quero trazer importante é que eu estou rodando o Brasil inteiro, esse ano eu rodei quase 20 SRs, e você vê, assim, vocês são o sindicato tem gente de todo jeito, mas, assim, em alguns lugares eu percebi até os nossos colegas peritos desanimados quando a gente entra na dinâmica do sindicato, e eu sou um ferrenho defensor do nosso sindicato. Eu acho que o nível de profissionalismo das discussões que a gente atingiu, de maturidade política, de debate, é assim, é invejável. Os resultados, eles vêm no tempo mesmo, não tem jeito. E a gente pode dizer que se não deu certo, não foi por nossa omissão. A gente trabalhou bastante, eu estou no sindicato desde que eu entrei no INCRA, 16 anos, e tenho muito orgulho de fazer parte desse pool de gente, dessa família, de fato, que a gente é, e o nível que a gente está atingindo de maturidade nas discussões. Eu acho fenomenal. E tenho percorrido o Brasil e quando vejo algum colega um pouco. O sindicato foi. O sindicato. A gente não é obrigado a concordar com tudo, mas o sindicato é profissional. Tá? Então, dois registros que eu queria colocar inicialmente, que é essa questão de poder voltar a conversar e a gente, né, se afetar, e como o sindicato está num lugar bacana na minha perspectiva e de outros também. Deixa eu colocar aqui a apresentação para vocês. Eu estou desabilitado aqui. Espera aí. vamos ver aqui, tá? Como é que habilita. Tá, eu estou desabilitado para fazer o share. Ok, Sim, agora deu. Apareceu para vocês aí? sim, Sim, né? Então é isso, gente. Mercado de terras, balanço 2022 é essa proposta do que eu vou colocar aqui de forma bem objetiva. Um subtítulo, e espero que vocês cheguem a essa conclusão ao final da minha apresentação. O subtítulo seria Uma breve história de uma base de dados. Tá. Eu estou lendo Sapiens aqui, Uma breve história da humanidade, e vi essa breguice aqui na cabeça de falar para vocês. Mas é isso que eu quero, ao final, que a gente chegue junto. Que essa discussão sobre o mercado de terras, ela passa e ela é essencialmente uma discussão sobre base de dados. E aí o conceito mais técnico sobre um sistema de gerenciamento de base de dados, que esse é o conceito técnico na computação, na informática. E aí essa tese que eu quero fazer com vocês. Mercado de terras, balanço 2022. Esse quadro aqui é conhecido pela maioria dos nossos colegas. Isso aí é o que a gente tem de registro de obtenções de imóveis rurais de 97 a 2017. Eu coloco esse quadro porque, para mim, que venho estudando desde que eu entrei no INCA e desde que eu assumi a chefia do mercado de terras,
em nível de contextualização, esse é um grande fato, ou uma grande constatação para colocar a gente que habilita a gente a estar nesse lugar de discutir o mercado de terra. Aqui a gente tem quase 4.000 imóveis na nossa base de dados, a gente sabe que foram obtidos de forma onerosa, a gente sabe que isso chega a quase 6.000, mas o banco de dados que a gente tem é de quase 4.000. E aqui a gente vê a distribuição de 97 a 2017, com esses dois picos aí. Em 1998, a gente teve quase 800 obtenções no governo FHC, e no governo Lula é um pouco mais, né, distribuída, né? Mas você vê o pico lá 2005 e 2006. 2005 com 399 obtenções e 2006 com 361. Antes disso, teve obtenção? Teve. Mas a gente é que nem na química, é traço. Teve poucas, né? Ou foi, a intensidade foi mais baixa, né? Para isso, a gente tem que fazer uma breve contextualização. O que segurou a obtenção de terra, sendo que a reforma agrária já estava dada desde a Constituição de 88 e depois detalhada na Lei 8.629, de 93, e mesmo assim, desde 88 ou 93 até 97, a gente teve pouca obtenção. A gente pode mencionar dois fenômenos importantes: o massacre de Eldorado de Carajás e o massacre de Corumbiara em 96, 97, foram a gota d'água para finalmente a dimensão política falar: agora a gente tem que fazer a reforma agrária. Isso foram os precipitadores. Mas um grande motivo é que não tinha a definição de como seriam as indenizações. Isso eu sei porque eu conversei muito com o Marcelo Afonso nos bastidores, ele gostava dessa coisa de ser professor, de ensinar, né? Um quadro muito importante para a gente aí, que eu gosto de frisar. E aí eu fui entendendo isso, a ideia de que não estava claro como ia se indenizar, ou se mesmo ia indenizar e por que valor. Isso só foi dado em 97 pela medida provisória 1577, que foi taxativa e categórica no artigo 12 da Lei 8.629. Os imóveis têm que ser desapropriados por valor de mercado. Parece um detalhe, mas não é. Isso tudo nessa convulsão, nessa tempestade perfeita aí, né? Falando que é pelo bem, mas dessa situação, desse momento histórico, massacre, pressão por terra. E aí, não, vamos pagar o valor de mercado. E aí destrava o processo de obtenção. Gente, isso é só uma perspectiva de um ponto, tá? A compreensão de todo o fenômeno, lógico que depende de todas as perspectivas. E o que eu quero chamar a atenção nesse quadro é que, a partir desse momento, a gente começa a fazer um volume de obtenção muito grande, talvez um dos maiores processos de intervenção fundiária do mundo, da história do mundo, né? E que isso gera uma atração, um impulsionamento para a gente entender do que eu estou chamando MT aqui, mercado de terras, que a gente teve que fazer avaliação. Aqui são 4.000 imóveis em 20 anos, tranquilamente a gente fez quase o triplo de avaliações para chegar nesse número de obtenções. Então, esse é o grande motor que jogou a gente na temática do mercado de terras, e a gente perito especificamente. Não sei se passei bem, mas essa é a minha leitura e, por enquanto, é isso aí. Uma outra questão que acho importante de contextualização é essa breve linha do tempo, que eu coloco aqui algumas questões mais específicas que eu acho que são importantes. Então, como eu coloquei, a partir de 97, com a MP 1577, que a gente entra no mercado de terras, e eu gosto de chamar que a gente inicia o monitoramento do preço de terras. O primeiro ato é um memorando, fugiu a memória aqui, eu não consegui achar ele a tempo. É um memorando que o Marcelo Afonso assinou, ainda era a estrutura de 97 do INCRA, que foi o primeiro ato que pediu que o INCRA pediu que as SRs fizessem as planilhas de preços referenciais como balizador nas avaliações dos imóveis. Então, é aí que começa o monitoramento do preço da terra pelo INCRA, na minha leitura, é 97. Você tem em 97 uma PPR, em 98 duas, eu acho, e aí começa mesmo em 2000.
teve um delay aí em 2000 você tem PPR na maioria dos estados e SLs. Eu dou um salto gigantesco aí, de muitos anos, de 97 até 2014, que mais ou menos permaneceu na mesma, o jeito de fazer as PPRs, a maneira de encarar. Importante frisar que as PPRs eram feitas mais pontuais, onde havia intervenção do INCRA para desapropriação. Então, a gente não tinha essa ideia de fazer PPR para o Brasil inteiro. A gente fazia onde estava concentrado. Tanto é que, por exemplo, na Amazônia, só vai ter PPR em 2008, quando teve uma obtenção lá, a primeira obtenção onerosa. Né? Aí, só em 2014, com a norma de execução 112, é que a gente entende que a PPR pode ir além de uma ferramenta, a desapropriação e a reforma agrária, para ter valor em si próprio, por óbvio, né? O ativo terra, né? A gente pode ver a terra como ativo, dentre outras perspectivas, tem valor. E essa é a informação primordial no jogo econômico, né? O valor dos ativos. Então, a ANS 102 é importante a gente marcar, que é quando a gente percebe o valor estratégico desse material que a gente fazia como ferramenta auxiliar à reforma agrária. E aí a gente concebe o relatório, o RAMT, que hoje está tão famoso, né? As pessoas falam RAMT já com uma certa intimidade, que são os relatórios de análise do mercado de terras, que são peças que visam qualificar a antiga PPR. De maneira nenhuma, a antiga PPR é ruim, é só um processo de evolução natural. E quem trabalha com o RAMT, com o mercado de terras, sabe bem desses detalhes, eu acho que a maioria está familiarizada, não vou adentrar demais. Importante marcar que a gente percebe que, nesse momento, em 2014, que a PPR está além do escopo da reforma agrária. Ou, melhor, o monitoramento do preço da terra está além do escopo da reforma agrária. Em 2021, a gente tem o GMT, numa portaria do presidente, mas que, de fato, eu gosto de colocar ela mais firmemente instituída junto com o CIMET na IN 116 desse ano. Tá? Duas concepções importantes, tanto o grupo de mercado de terras como o sistema de mercado de terras, que eu vou falar mais detalhadamente daqui a pouco. Tá? Aqui eu só estou marcando na linha do tempo. Primeiro, a IN, né? Eu acho importante. A gente subiu o grau normativo de norma de execução para a IN, e o que a gente teve bastantes ganhos, não vou entrar nisso. E aqui um breve contextualização histórica de fatos que eu achei importante trazer aqui para a discussão. E o que é a planilha de preços referenciais? Aí já outra leitura minha. Mas eu acho que comum com outros colegas. Hoje, o estado da arte nosso em relação ao monitoramento do preço da terra é isso. A gente tem a planilha de preços referenciais, que é um nome de fantasia, porque ganhou importância. Hoje a gente não vai mudar o nome, porque a gente sabe conceitualmente ela é outra coisa. A planilha de preços referenciais, de fato, a gente pode entender que ela é uma planta de valores genéricos. Ela é igual a uma planta de valor genérico para a cidade. Você tem geometrias espaciais, onde a gente, por critérios estatísticos, matemáticos, a gente define o preço homogêneo ali. De novo, não tem a ver com avaliação e nem é contrastante com o processo de avaliação, que a gente faz muito bem enquanto perito, né? A gente está no INCRA até muito em função disso, para fazer avaliação de imóveis. A avaliação é do objeto. A planta de valor genérica, ela tenta ver uma zona maior que o objeto. Então, até a variabilidade é natural nesse processo. Então, a gente tem que entender que, numa planta de valor genérico, ou numa PPR, você nunca vai encontrar o valor da fazenda da minha mãe ou da minha avó aqui. Não vai estar. Você vai ter uma tendência e uma dispersão que a gente vai poder ver, projetar ou tentar pensar onde está o valor do que a gente está pensando. Para chegar nessa planta de valores genérica, a gente, hoje no INCRA, isso é uma construção coletiva, a gente faz estatística descritiva de amostra. A gente vai em campo, coleta amostra de dados do fenômeno de interesse, no caso, preço de terra, monta uma base de dados e faz estatística descritiva. Saneamento primeiro, né? Tira o que a gente chama de elementos discrepantes da amostra, ou outliers, e depois a gente vai descrever a amostra. Tamanho da amostra, muito importante. Quanto maior a amostra, melhor.
Se uma amostra é pequena, a gente adota o valor, mas a gente fica mais desconfiado, falando no popular. A classificação dos dados quanto ao uso. Isso é importante para a gente, porque é uma tipificação em função do uso, que é uma variável que a gente sabe que tem relação direta com o preço da terra. A depender do uso, a gente tem diferentes valores significativamente diferentes, né? Desculpa o trava-língua aí, mas é uma palavra difícil de falar. Por último, e eu acho que é o mais importante das estatísticas descritivas que a gente faz, é a tendência central, e aqui é importante frisar, tendência central não é média, nem mediana, nem moda. Tendência central é um jeito de você ver o meio da amostra, que pode ser por média, por mediana ou por moda. Aí as pessoas perguntam, qual que é o melhor? É uma pergunta que eu não sei, eu gosto mais da média, que é o mais popular, mas o ideal, para mim, hoje, estudando a amostra há muito tempo, é que média, mediana e moda se convirjam. Você tem 3 medidas diferentes para ver o meio, e quando elas estão próximas, elas estão. O conjunto de medidores está convergindo para um valor próximo, quer dizer que essa tendência está mais confiável, essa tendência é de centro. Né? Por último, a gente tem a medida de dispersão da amostra, que é o tal do mínimo e o máximo, que pode ser medido pelo desvio padrão, pelo CV, pelo intervalo de confiança. Pode ser, e eu gosto muito dessa ideia, de ser o menor valor observado e o maior valor observado depois de saneamento, sem nenhuma definição estatística, para conversar com a população. Porém, é uma discussão um pouco mais complicada. De fato, você tem diferentes ferramentas de tendência central e de dispersão que podem ser melhor ou piores a depender do espaço, né, onde elas estão. E como a gente tem um país continental, a gente tem que entender isso. Espero que todos possam estar vendo aí. No final, essa teoria toda que eu estou conversando aqui, esse é o padrão da PPR hoje, tá? A gente tem uma planilha em cima das estatísticas descritivas de VTI por hectare, embaixo das estatísticas descritivas da amostra de VTN por hectare, por óbvio, homólogas, né, pelo uso. Então, aí tem a tipologia, que é a primeira coluna, né? A geral, que é o uso indefinido. Você tem uma amostra de 57 elementos. Aqui está pré-saneada, mas é pós-saneamento, desculpa o erro de digitação, com a média de R$ 24.000. Uma mediana de R$ 17.000 e uma moda de 20, tá? E aí, eu acho que todos aqui conhecem a estrutura da PPR. Você tem o primeiro nível categórico, que é o primeiro nível de detalhamento quanto ao uso, que são as categorias gerais, tá? Agrícola, pecuária e exploração mista. No segundo nível, que eu acho o mais importante, a gente tem um detalhamento que tenta aproximar o melhor possível do uso que a gente observa na realidade. Então, você tem a agrícola, que antes estava genérica, ela aqui, no caso, é grãos diversos de alto rendimento. E olha que bacana, isso aqui é a região de Rondonópolis, isso é dado fresco desse ano. Está R$ 95.000 o hectare de agrícola, de grãos de alto rendimento. Um dado importante, eu estou recebendo dados do Brasil inteiro, onde você tem agricultura de ponta, gente, a agricultura está passando de R$ 100.000 o hectare, tá? Eu acho que isso é um dado importante. Isso a gente está conseguindo ver com esse monitoramento do preço da terra. Lá no Paraná, o Chalito tem me ajudado muito. Lá nós estamos chegando a quase R$ 200.000 o hectare, né, Chalito? Tem área lá de 175.000 ano passado. Acho que esse ano nós vamos chegar a 200.000, a média Carlos, de agrícola, né? Carlos, eu preciso adiantar um pouquinho aí. Tá bom, vou acelerar aqui, tá? Estou conversando aqui e vou acelerar. Beleza, gente. Então, para resumir, aqui é a materialização do que a gente da estatística descritiva. A gente tem as medidas de tendência, as medidas de dispersão. Não vou entrar em detalhe técnico, isso é só o jeito que está a PPR hoje. E tem um caráter eminentemente técnico, né, do nosso trabalho. E é nesse sentido que a gente tem buscado fazer o trabalho. Aqui está os 242 MRTs que está dividido no Brasil hoje. Isso a gente pode chamar que é a planta de valores genéticos rurais do Brasil hoje, né? Então, a gente, objetivamente, a gente tem média de preços para 242 regiões hoje, tá? Aqui eu vou chamar a atenção, que é a SESI que eu coloquei lá no começo, que eu acho que é o principal ponto. A gente produz as PPRs, a gente produz os relatórios, a gente produz análises. Mas, antes disso tudo,
a gente tem a base de dados. E a função base de dados do mercado de terras, eu acho que é a principal. Tá? Por vários motivos, mas o principal motivo é o que eu coloquei aqui do lado direito, né? É o dados padrão PFA. Esse é a grande sacada do mercado de terras. Só os peritos, só essa massa de gente do INCRA consegue produzir dado com a qualidade que a gente está conseguindo fazer. Os negócios realizados, se for no cartório, a gente sabe que mais de 90% é subdeclarado para não pagar imposto. Então, o dado do cartório não serve. Serve se eu for lá pegar o perito e qualificar ele, ir atrás da informação verdadeira. A oferta de internet, hoje, a gente já tem dados que a elasticidade pode estar chegando a 50%. O cara está oferecendo a 1 milhão, mas é 500 mil. Então, oferta direta, sem o trabalho de um perito, também não serve. Opiniões do mesmo jeito, não vou detalhar. Então, assim, a principal função do mercado de terras hoje é ter essa base de dados, que só o perito, ou o perito é o melhor técnico em qualificar esse tipo de dado de mercado. Então, para chegar no diagnóstico que eu quero expor para vocês, a gente vem trabalhando desde sempre, isso vem maturando, nesse processo que é de estruturação de base de dados. Eu posso citar um exemplo aqui do CIPRA, que é uma base de dados, em tese, tecnológica, estruturada, mas a gente sabe a dificuldade que é o CIPRA, porque é uma base de dados que não foi bem concebida na história, né? Lá dentro tem, na verdade, 32 bases de dados e a gente sabe da dificuldade do CIPRA para gerar informação e análise, né? Então, a gente tem pensado a estruturação da base de dados do mercado de terras com mais cuidado. E aí eu coloquei 3 tripés só para entendimento: metodologia, que a gente está sempre discutindo, isso não para; tecnologia, que é o sistema, que eu vou falar agora mais detidamente, rapidamente, que é metodologia, mas eu quis destacar pelo caráter primordial que ele tem; e orçamento. A gente precisa de dinheiro para fazer as coisas. Sem dinheiro não dá. E aí eu quero mostrar para vocês a evolução que a gente conseguiu com isso recente. Aí está o orçamento. Eu acho que está patente o avanço que a gente teve. De 2020 para 2022, a gente triplicou, mais que triplicou o orçamento. Aí, para vocês entenderem, nominal é o valor que foi realmente liberado, ajustado, porque eu fiz uma conta que esse ano a gente teve aumento de diária. Então, o valor desse ano não se comparava ao do ano passado. Então, mesmo ajustado pela diária, que aumentou, a gente tem uma curva muito significativa de investimento no processo de coleta de dados. Isso é muito importante. Outra coisa, o CIMET, que está pronto, que a gente vem trabalhando com cuidado para não lançar uma repetição do CIPRA, para que seja um sistema realmente funcional, que está no prelo, está pronto, e que está faltando só a carga desse ano, que o pessoal está trabalhando, o pessoal vai trabalhar até dia 23 coletando dado, para a gente poder subir no CIMET e poder realmente lançar no começo do ano que vem um sistema com a base de dados com confiança e com acurácia. E aqui 2 conceitos que só vou jogar para vocês pesquisarem depois, eu sei que muitos já entendem, que é o conceito de sistema de gerenciamento de banco de dados, que a gente está pensando o CIMET muito próximo ao conceito ideal, e que isso também seja, além de uma base de dados, uma boa ferramenta de comunicação para a sociedade. Quanto à metodologia, o GMT, que é o Grupo de Mercado de Terras, a gente tem debates constantes, tem bastante gente aí no Congresso que participa do GMT, e sabe das discussões calorosas, às vezes, mas isso faz parte do processo, é importante. A gente tem a IN nova, que eu acho que é um avanço metodológico significativo, não vou detalhar também, em função do tempo. E aqui eu vou só um pouquinho as parcerias. Nesse último mês, 2 meses, a gente tem conseguido conversar com bastante gente, e dentro em breve acho que a gente pode conseguir chegar ao tão sonhado Observatório do Mercado de Terras, do qual o INCRA deve ser uma parte fundamental, onde vai estar IBAP. Eu conversei semana passada com o Marcelo Rossi, e o cara foi... Gente, que conversa maravilhosa. O Evandro me passou o contato, eu achei que o cara não tinha ideia do nosso trabalho, o cara me conhecia e conhecia o nosso trabalho. E já me botou no grupo lá do IBAP para a gente discutir, e já estamos caminhando esse processo aí com o IBAP e com o Marcelo Rossi. A Universidade Federal de Santa Catarina, que é um centro muito importante do cadastro territorial multifinalitário, a gente já tem reunião marcada. Os caras já querem ajudar a gente a modelar outras formas de ver o preço da terra. Universidade Estadual do Mato Grosso, não vou detalhar, mas também estão procurando a gente. Aqui é importante, o CPCI, Cadastro Permanente
Comissão Permanente de Cadastro Ibero-Americana, Espanha, Portugal e América Latina. Por meio do Cadu, entrou em contato com a gente, os caras estão empolgadíssimos com a estrutura que a gente está construindo. Então, dentro de breve, a gente tem feedback positivo com a Comissão de Cadastro Ibero-Americana. E a Universidade de Jaén, o professor Manuel, que faz parte da comissão, também muito empolgado com o nosso trabalho, e estamos aproximando isso. Tá? Por fim, esse é o grande diagnóstico. Historicamente, a gente atualizava por ano 20% na média dos mercados, tá? De 240, 60. Em 2018, a gente atualizou 90, mas aí caiu em 2019, a gestão dos militares. Mas a partir de 2020, a gente conseguiu subir, e em 2022, a previsão é mais de 90% dos mercados vão ter dados coletados desse ano e PPRs atualizados de todo o Brasil, que é um recorde que a gente está conseguindo. Então, esse é o balanço, resumindo. A gente está conseguindo estruturar uma base de dados que funcione. Se mete a operação de coletas, esse ano a gente está coletando 30 mil dados, coletamos 20 mil no ano passado, 50 mil dados de mercado com coordenadas, gente. Vocês entendem a importância disso. Normativo não vou repisar, nem parceria. Isso aqui é 2023, a gente já começa 2023 com 1.300.000 reais, então tem dinheiro para o ano que vem já, o sistema operacional, o GMT rodando. Então, a ideia o ano que vem é, com a base de dados finalmente estruturada, aí a gente pode fazer inteligência artificial, redes neurais, business intelligence, né? Regressão linear, ou seja, aumentar o leque de produtos nossos da sociedade e integrar também. Rapidinho, eu preciso falar isso. O Udo, no começo do ano, perguntou se, Jaque, por que eu tenho que botar 3 milhões de reais, que foi esse o orçamento desse ano que a gente gastou, no mercado de terras? Eu falei, porque o mercado de terras é importante, isso aqui. Não, não. Isso você já me enganou algumas vezes. Eu quero a resposta nua e crua. Para poder falar para a tia, o mercado de terras é importante por conta disso. Então, é para disponibilização pública do valor das terras, isso é óbvio, né? Mas, de fato, a reflexão filosófica da questão é o seguinte, é a dialética, informação versus especulação. Então, quanto mais informação pública de qualidade a gente tiver, menos poder deletério da especulação vai agir. Exemplo direto. Eu moro em Formosa, Goiás. Lá tem o Vale do Paraná, quase 40 assentamentos. Eu tenho colega que comprou parcela lá sem regularizar ou regularizada por, sei lá, 200 mil reais. E hoje é o preço de uma parcela de reforma agrária lá, 200 mil reais. Só que pela PPR, essa parcela está valendo, valor de mercado hoje, de 800 a 1 milhão de reais. Tem parcela lá que está plantando soja. Está 50 mil reais o hectare, 25 hectares, aí vocês fazem as contas. E os especuladores estão chegando lá, o cara já com título, negócio correto, e estão oferecendo 200 mil. Se a gente não tinha informação pública de fácil acesso, o cara vende. Mas na medida em que a gente torna isso mais fácil para o assentado, é ruim que o cara vai vender uma coisa que vale 200 mil, que vale 1 milhão por 200 mil. Isso é só um exemplo bem bobo, mas é prático. Isso está acontecendo, acontecendo de fato, e a gente pode transportar isso para outras dimensões. É a dialética, informação versus especulação. Por último, eu quero falar o seguinte, não importa essa conversa toda se a gente não souber que tem gente no meio. Eu quero fechar com isso. Aqui tem quase 90 pessoas, muitos dos nomes que estão aqui, estão aí no reunião. Eu espero até que fique um pouquinho para o pessoal tentar se achar. Quem está trabalhando e não se achar, peço desculpa, porque eu sei que são quase 300 pessoas, não caberia no slide, então aqui eu só catei algumas que estão na minha cabeça. Gente que está trabalhando, gente que contribuiu, né? E no passado, mas não está mais, mas que eu acho que é importante mencionar, tipo a Ana Nascimento, Marcelo Afonso, o Ricardo, meu parceirão aí, está aí. Mas também todo mundo nos estados, Elbert, Carvalhal, Paulo, André. Bom, está aí o nome da galera. Gente, esse trabalho ele só está rodando porque a gente tem muita gente de qualidade apostando nesse trabalho. Tá? Estão me perguntando nos estados. E aí, Jaque, a continuidade desse trabalho no mercado de terras que é tão importante? Eu falei, galera, eu não posso garantir nada. Eu sei que a gente tem que trabalhar, que é o que garante a gente mesmo.
é o trabalho, é o resultado do nosso trabalho. E eu tenho essa galera aí que está ajudando a fazer um excelente trabalho, tá? Ah, como estou avançado, até perdi um pouco aqui a palavra, eu acho que podemos finalizar e se quiser abrir para alguma questão, estamos aí à disposição. Acho que é isso. João. Carlos, estão me ouvindo aí? Estou sim. Beleza, muito bem, parabéns. Pena que o tempo é curto aqui, mas Não, tranquilo, né, cara. deu Eu acho que para dar seu a recado aí. mensagem foi passada, né? Eu acho que Beleza. é isso. Pessoal, podemos passar por alguma rodada aí, se quiser, de perguntas. Apesar da gente estar com o tempo aqui corrido. Podemos fazer três perguntas, se quiser, alguma coisa aqui rapidamente, mas assim, só para. Geraldo, rápido, tá bom? Por favor, bem objetivo. Geraldo, Paraná. Minha pergunta é se tem alguma simulação, alguma estimativa do ativo fundiário brasileiro, ou alguma unidade da federação fez alguma estimativa desse gênero? Ativo econômico. 10 trilhões de reais hoje. Eu estou fazendo isso, só não estou liberando porque é um dado muito incipiente. Hoje, o Brasil rural, só o rural, porque o urbano é bem valioso também. Então, o Brasil rural vale hoje em torno de 10 trilhões de reais pela PPR. Com os dados desse ano, a minha expectativa é que a gente passe de 12 ou 13 no começo do ano que vem. Bom dia a todos e todas, colegas. Só uma pequena contribuição também, né, nessa pergunta do Geraldo, né, que esse dado que o XGEAC acabou de fornecer é exatamente aquele balanço geral da União, né, que compõe o relatório da presidência, da prestação de contas da presidência da República. Né, todos os anos tem que se colocar nesse relatório qual o valor do ativo terra, né, que pertence à União, logicamente pertence à sociedade. Então, eu queria colocar aqui algumas considerações, né? E parte exatamente dessa questão que o Geraldo colocou, né? Quando do atual regimento interno do INCRA, né, que tem muitas falhas, mas eu acho que uma das questões que propiciou aí uma outra dimensão para essa área do mercado de terras, aí conduzida pelo nosso colega XGEAC, foi exatamente a possibilidade de que a área, né, tivesse um caminhamento próprio, né, eu sempre repetia lá, na época que a gente estava na divisão, eu, ele, Renato, né, mercado de terras não pode ser algo a reboque do processo de obtenção. Onde eu estiver obtendo terra para a reforma agrária, eu vou ali fazendo mercado de terras PPR. Não, ele tem que ter uma dinâmica própria, eu tenho que estar cada vez mais essa referência de valor, né, vamos chamar assim, né, qual é a referência de valor das terras? Né, embora tenha muitas instituições que fazem esse tipo, mas o INCRA tem know-how na questão, deve cada vez mais aprimorar, né, e sobretudo, fazer com que esse componente, né, Gilmar, que é um componente do cadastro, ele esteja associado também ao cadastro, mas de uma forma cada vez mais qualificada. E para isso foi importante, pelo menos nessa fase aí do atual governo, a gente conseguiu, já que a obtenção vai estar parada e vai criar uma divisão lá no mercado de terras, então vamos fazer nascer aí um plano orçamentário próprio, né, porque senão esse trabalho não ia acontecer. A nossa turma ia ficar desanimada, então foi uma das formas que a gente fez ali de fazer com que pelo menos essa agenda não se perdesse e ganhasse vida própria. Eu só acho também, XGEAC, que a gente deve refletir, né, pensar, não sei se você conseguiu acompanhar todo o nosso congresso aqui, mas eu bati muito num ponto, né, que eu vejo crucial nesse processo. Quando se fala em fazer levantamento de mercado de terras, né, etc., isso não pode ser feito por um profissional leigo. Tem que ser feito por alguém da área, alguém que conhece, né? As normas para levantamento envolvem a ABNT, então não tem como a gente falar de ABNT sem estar falando no nosso sistema Confea-CREA, que inclusive nos patrocina, né? As ARTs, inclusive, são revertidas
né, para mútua, que ajuda a patrocinar, por exemplo, evento como este que nós estamos aqui. Né? Se hoje nós estamos aqui, é graças ao nosso esforço, né, resistência de estarmos unidos enquanto associação sindical, etc., mas também, né, por conta do nosso conselho, né, embora tenha muitas falhas lá dentro, mas também tem coisas muito positivas, né, que ajudam, dão esse suporte para a gente estar aqui. Então, eu vejo que precisa a gente fazer essa aproximação enquanto metodologia de trabalho, de normativa, etc., de estar associando isso aí à questão de você fazer a RT. Cada vez que uma equipe da SR, como faz nos laudos, né, você fazer o recolhimento da RT, isso aí tinha que ser obrigatório colocar na parte normativa também, e a gente ir cada vez mais qualificando esse processo. Perfeito, Sávio. Respondendo bem objetivamente rapidinho, a aproximação com o IBAP já é nesse sentido. A gente tem que construir, de fato, assim como tem uma NBR para avaliação, tem que chegar ao ponto de ter uma NBR para pauta de valor genérico. Já tem alguma discussão disso dentro das NBRs de avaliação, mas a gente melhorar isso, qualificar isso. Prezados, mais algum? Não, né? Sigiac, muito obrigado. Maravilha. S2 aí para a galera. Bom trabalho, viu, gente? Beleza. Semana que vem vamos precisar de você aqui. Nós estamos articulando aí algumas conversas aí com os deputados desse mercado RAM. Perfeito. Precisamos Semana de que uma vem eu já não atualização viajo. dessa sua energia, Tamo dessa junto sua aí. empolgação, essa sua paixão com o mercado de terras é contagiante. Valeu, muito Obrigado. obrigado. Tchau, tchau.